Método sintotérmico. Quando vocês ouvirem falar do... E o método sintotérmico? O método sintotérmico são todos esses métodos que eu falei antes misturados. Essa é a forma mais segura da gente poder usar essa avaliação consciente da fertilidade a nosso favor. Tanto como um método contraceptivo natural, quanto como uma ajuda para eu engravidar mais facilmente se eu quiser engravidar. Tá? Então, quando a gente une todos esses métodos, a tabelinha com a observação do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da outra, entendendo qual é o meio do meu ciclo, mais ou menos, junto com a observação do muco cervical, que fica espesso, fica elástico, clara de ovo bem elástico no período fértil, com o aumento da temperatura basal, que vai aumentar de 0,2 a 0,5 graus no período fértil da gente. A gente une todos esses métodos e a gente tem uma ferramenta muito mais segura de observação, que me ajuda tanto a evitar de engravidar, quanto a facilitar que eu engravide, caso seja esse o meu desejo, tá? O que é muito importante com relação a isso tudo que a gente está falando? Primeiro sempre que a gente quer conhecer melhor o nosso corpo, entender melhor o funcionamento do nosso corpo, é preciso que a gente tenha calma, paciência e acolha as diferenças. Cada uma de nós vai ter um tipo de ciclo, com uma quantidade de dias entre uma menstruação e outra, com um tipo de fase pré-menstrual, com um tipo de fase menstrual, com um tipo de fase pré-ovulatória e ovulatória. Nós temos essas 4 fases, nós já falamos sobre isso. Então, a fase que eu tô pedindo para vocês atentarem aqui é a fase pré-ovulatória e ovulatória, que é então a fase pós-menstruação e antes de eu menstruar de novo. Vocês precisam estar atentas a esse momento. Esse momento, como eu falei em outros vídeos, é um momento em que vocês vão ter essas alterações físicas que eu sugeri para que vocês avaliem, que são a tabelinha, a observação do muco e a temperatura basal, mas é a fase da mãe também. É a fase onde a gente está se sentindo mais acolhedora, que a gente está com bastante poder de decisão, que a gente está querendo falar, se comunicar, que a gente está mais carinhosa, que a gente está querendo se aproximar. Então, a gente pode usar tudo isso que eu venho falando nos últimos meses e semanas aí, tudo isso serve para a gente poder entender melhor se a gente está no nosso período fértil ou não. Então, eu preciso ver energeticamente como é que eu tô na fase fértil, provavelmente eu vou estar com uma energia, muita energia, com vontade de fazer coisas, com o meu corpo muito elástico, com o meu muco muito elástico, eu estou disposta a fazer coisas, eu estou inclusive disposta a ter atividade sexual porque meu libido tá mais alto, aumentou a minha libido nesse período, eu tenho desejo nesse período. Tem mulheres que têm sonhos eróticos nesses períodos. Então a gente precisa começar a ter como uma ferramenta de autoconhecimento a observação de todas essas questões conjuntamente. Procurem não separar as coisas. Eu venho falando de uma série de coisas nos últimos meses aí, e todas elas são para ser usadas de forma conjunta, unir essas informações. A gente une a informação da mudança que a gente tem energeticamente, simbólica nas fases do ciclo, a gente vai unindo todas essas informações, une com essas informações de muco, temperatura, tabelinha, une com o que a gente falou, que perguntaram, teve perguntas lá quando eu tava falando de ovários, teve pergunta sobre dor no período ovulatório. Tem mulheres que sentem a ovulação, que sentem uma pequena pontada de um lado ou de outro do baixo ventre. Usem isso como informação útil para vocês, usem isso como uma ferramenta de autoconhecimento para entender o corpo de vocês e como é que ele funciona. Assim fica muito mais fácil de entender como que as coisas estão acontecendo nas fases do ciclo de vocês, quando que é o período fértil de vocês, qual é o período então que vocês devem incrementar a atividade sexual porque querem engravidar, ou para diminuir ou se proteger, usar camisinha, por exemplo, nesse período em que vocês estão mais férteis. Mas é preciso unir essas informações todas. Unir as informações que o físico de vocês está dando, que o emocional está dando, o mental e o energético. Assim fica mais fácil, vocês ganham poder pessoal sobre essas questões todas relacionadas à sexualidade, à fertilidade, ao ciclo, à saúde integral de vocês. Então tentem unir essas informações todas. É bastante informação que tem relacionada a essa questão da fertilidade consciente. Talvez eu não tenha conseguido falar tudo que vocês gostariam que eu falasse, então deixem as perguntas nos comentários para eu poder ir respondendo aquilo que faltou. Eu lembro de algumas perguntas que me fizeram, mas agora eu tô gravando aqui, eu não sei se eu respondi todas,
tá? Então, por favor, deixem as perguntas nos comentários e a gente segue falando mais do que for preciso para complementar, para que fique mais fácil de vocês fazerem as anotações de vocês e terem ferramentas que deixem vocês mais cientes do comportamento do corpo e assim com outras opções aí de aumentar a fertilidade ou evitar de engravidar, certo?